pedir bastante cautela nos comentários. Quando eu estiver falando como irmão na fé, quiser me xingar, tudo bem, mas quando eu estiver dando uma orientação jurídica no meu trabalho como advogado, embora eu não estou advogando aqui a causa de ninguém, estou dando orientação jurídica, mas cuidado com a ofensa à dignidade da advocacia, viu? Que quando ofende moralmente o advogado, está ofendendo a própria OAB. Quem entra com ação criminal é a própria OAB. Então tem que tomar bastante cuidado, que certas ofensas que eu estou lendo. Eu estou excluindo porque eu sei que vocês às vezes fazem por ignorância, não sabem a gravidade que é ofender um advogado no exercício da profissão. Tomar bastante cuidado, porque vocês são meio ignorantes, às vezes não entende bem a lei e acaba fazendo besteira. Então eu já nem publico, mas tome mais cuidado com certas frases, tá? Embora que eu não estou exercendo prerrogativa de OAB nada, que eu estou exercendo um papel de orientador e professor, o tipo de um curso, não é um curso, mas é uma orientação para os membros da igreja conhecerem os seus direitos. A minha visão doutrinária, jurídica, é minha. Eu tenho essa visão. A minha visão, ela pode não ser majoritária, ela pode ser minoritária, ou vai depender, porque é um assunto que está crescendo agora, ele pode se tornar majoritário ou minoritário. E pode ser que muitos não concordem, e isso daí faz parte do direito, tá? Então toma muito cuidado com quem discordar de forma respeitosa. Quem discorda de mim com respeito, eu publico. Mas tem alguns que já estão avançando no campo jurídico, já da profissão do advogado, tomar um pouco mais de cuidado, tá? Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Agora, eu tenho o direito de a minha fala ser considerada uma fala errada. Isso é um direito que todo mundo tem, né? As pessoas têm o direito de discordar, mas tem que ser tudo de forma respeitosa, não pode ser anônimo, tá? Eu não sou anônimo, eu estou falando aquilo que eu acredito, e se cair na minha mão um processo que tenha relação com esses assuntos que eu falei, certamente vou ser implacável na defesa daquilo que eu acredito, tá? Então, muita cautela com aquilo que se fala. Tudo sempre de forma respeitosa. Também discordo do Ministério de Anciães, mas respeito a autoridade eclesiástica. Tanto respeito os senhores, acho que os senhores estão cometendo gravíssimos erros jurídicos e eclesiásticos, mas como eu não tenho a carteira de membro, então eu me vejo na obrigação de chamá-los a juízo no Poder Judiciário para que o magistrado, que também é uma autoridade de Deus, possa dar prestar tutela jurisdicional. Dizer o direito. Quem diz o direito não é o ancião, não é o advogado. Quem diz o direito é o juiz de direito, colocado lá através de concurso público. Muitos, com muita oração a Deus, inclusive. Imparciais, que são dignos do nosso respeito. E eu insisto em dizer, se chegar ao meu conhecimento, vídeos gravados, na hora de culto, falando mal dos magistrados, ou dos advogados, ou do Ministério Público, eu vou denunciar no Ministério Público Federal, tá? Ou no estadual. Tá claro? Então tá bom. Isso aqui não é uma brincadeira. Estou sempre alertando os senhores. Aceito que discordem. Vamos falar sobre agora o artigo 5º da Constituição, inciso 11. Inciso 11. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Quando um juiz dá uma ordem de prisão, ele expede o mandado de ordem de prisão, a Polícia Federal, a Polícia Civil, tem que ficar na porta da casa da pessoa até às 6 da manhã, não pode entrar antes. Porque tem que respeitar. Se entrar antes, é anulado o ato. O advogado entra com pedido de nulidade. E os policiais respondem na corregedoria de polícia. É claro que a polícia está preparada para entender isso. Sabemos na televisão sempre que ficam à noite na porta e ficam esperando das 6 horas, bate na porta. Se não abrir, invade. É assim que funciona, tá? Com ordem judicial. Eu estou sabendo que aí no Paraná, eu não sei se eu anotei.
Deixa eu ver o nome da cidade aqui. Eu vou falar o nome da cidade, porque eu sei que não foi exatamente nessa cidade, né? Foi aos arredores. Foi aí no Paraná, teve um culto de busca de dons, de oração, na casa do irmão, na casa de um irmão aí do Paraná. E é um músico, e ele tem um dom de Deus, que ele crê que tem um dom de Deus, só que não é ele que, porque assim, eu não falo, o povo julga, né? Ele crê que tem um dom de Deus, mas o povo gosta muito desse irmão. E isso daí, bom, sorte de vocês que eu não achei. Foi no interior do Paraná. Vocês sabem do que eu estou falando. Quem quiser colocar nos comentários aqui, coloca o nome do bairro, da região, tá? Não fala o nome do ancião, tá? Porque isso daí pode gerar um problema maior para vocês e para mim também. Então vamos sempre, a não ser que eu queira dirigir a palavra para um ancião de maneira respeitosa, eu posso, não tem problema. Mas assim, muito cuidado nos comentários também, tá? Não é porque a gente está criticando que a gente tem que faltar com respeito com as pessoas. E aí no interior do Paraná, se os anciãos depois quiser, algum ancião falar comigo, que eu sei que vocês não vão falar, mas se quiser, eu falo com vocês. Se quiser passar o ancião presidente de Curitiba, pode me perguntar, se identificando fielmente, ou advogado da congregação, para que eu dê o nome do ancião que falou isso, que eu sei quem é o ancião, tá? E eles foram buscar os dons na casa do irmão músico, e 12 irmãs receberam a promessa do Espírito Santo. Segundo a fé delas, claro, eu tenho uma visão do que é dom de novas línguas. E a minha visão pessoal minha, eu já falei, mas aqui as irmãs, as 12 irmãs, moças, não sei se eram jovens ou adultas, acho que eram jovens, elas estavam orando de véu e receberam o que na congregação se denomina espiritualmente selados com a promessa do Espírito Santo com evidência de novas línguas. Discussão doutrinária não cabe, porque cada um tem a sua fé, cada um tem a sua consciência. Eu posso achar que o dom de novas línguas é de uma forma, os irmãos podem achar que é de outra. A gente não precisa botar para fora da igreja aqueles que pensam diferente, porque a doutrina, o entendimento, a consciência, que é a forma que a gente entende a palavra de Deus, as escrituras, elas servem só para nós. Não serve como imposição sobre os outros. Ah, isso aqui para mim é pecado, adultério para mim é pecado. Tá bom, guarda para você. Ótimo, não adultere. Casar, se não for por motivo de adultério, tá lá, Jesus falou que está na Bíblia que é pecado. Ótimo, guarde para você. Só se divorcie por adultério. Mas não queira colocar em cima dos outros. Viu? Porque é inviolável, no artigo 10, ou no inciso 10, é inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, quem viola a intimidade dos outros, na força do entendimento doutrinário, responde por dano moral e crime também. Dependendo da forma, varia a tipificação penal. E o ancião chegou no culto, falou para ele, estava esse irmão, estavam as moças, estavam todos os moços que foram fazer um culto na casa desse músico, aí no interior do Paraná. E o ancião disse, a Irmandade, olha para o cooperador de jovens aqui, mandou, não sei se ele levantar ou não. Quem tiver informações, coloquem aqui. Eu sei que tem lá no grupo do WhatsApp quem passou por isso. Eu acho, o próprio irmão que fez oração e que as irmãs receberam a promessa, ele está no grupo do WhatsApp. Eu quero que depois esse irmão faça comentário, não precisa dar nome, só pode colocar região. Coloca a região, não coloca o lugar exato, que os anciãos vão entender. E no meio do culto, você, né, ancião, você falou que o único amigo da mocidade de verdade é o cooperador de jovens menores. E que não é Deus que se manifesta nessas reuniões. Que as irmãs que receberam o dom de novas línguas é do diabo. Foi o diabo que selou elas com a promessa do Espírito Santo. Gostaria que o irmão refletisse melhor sobre o que significa falar isso, tá, irmão? No púlpito da igreja. Gostaria que o irmão repensasse. E se o irmão que fez isso está ouvindo essa orientação, que o irmão vá no púlpito e peça perdão para a Irmandade. Eu tenho certeza que a Irmandade vai perdoar o irmão, viu, irmão? Isso daí não se fala. Que 12 moças receberam a promessa do dom do Espírito Santo pelo diabo. Isso poderia até ser inserido no blasfêmia contra o Espírito Santo. É bom o irmão tomar cuidado. Como eu sei que os irmãos aí são muito amorosos, muito queridos, né? Não mata almas, né? Então eu gostaria que os irmãos pedissem perdão para as irmãs em público, tá, irmãos? E reconhecesse como dado por Deus, viu? Não fala assim, viu, irmão? Vocês matam as almas, viu? Não faz isso mais, viu? Não faz que você pode responder criminalmente, tá? E responder perante Deus no dia do juízo. Mas não é essa questão que eu quero falar. O que eu quero falar é que, além disso,
Tem irmãos e tem irmãs que estão fazendo tocatas. Tocatas. Toca, floreia, uns fazem cultos, outros fazem oração com profecias. Se eu concordo ou não concordo, não interessa. Por quê? Porque a casa é inviolável. Não é inviolável só de entrar. Ah, não pode entrar. É inviolável jurisdicionar. Da ordem, por regra, por mandamento, na casa dos outros. Eu posso falar tudo o que eu quiser se eu estiver dentro da minha casa e não estiver atingindo os vizinhos e o pessoal da rua. É inviolável, eu faço o que eu quero. Dentro da minha casa. Ninguém pode da minha casa falar você. E aí eu estou sabendo que tem vários cooperadores, e principalmente cooperadores, e vários anciães ameaçando os irmãos que fazem cultos, tem irmãos que oram para saber se a palavra de Deus foi de Deus ou não. Isso é muito combatido na congregação bem lá nos anos 70. O problema é que vocês têm que reconhecer que vocês colocaram no estatuto, no tópico de assembleia, que tem irmãos que pregam a palavra por imitação, tem irmãos que usam a palavra de Deus para matar e ferir ovelhas, que não é Deus, se não é Deus, é o diabo, claro. Vocês mesmos falaram que tem irmãos que não pregam por Deus e que imitam. E tem irmãos que fazem profecias que não se cumprem. Podem voltar aos vídeos anteriores, vocês vão ver que eu já falei, inclusive, o tópico. Irmão André, faz favor de colocar aqui embaixo, faz favor, respeitosamente peço para o irmão André, colocar aqui embaixo qual é o tópico que diz que tem ancião que coloca a palavra de Deus para ofender as pessoas. E vocês não podem violar a casa das pessoas. Se um irmão, uma irmã for perseguido, pode abrir boletim de ocorrência, viu? E se derem qualquer corte de liberdade, cabe a reintegração ao cargo, esclarecimento do Poder Judiciário, como se faz o advogado que for atuar no seu processo saberá como agir. E se ele não souber agir, manda falar comigo, que de advogado para advogado eu também oriento. Claro que é um trabalho profissional. Mas muitos já têm na sua própria família, inclusive tem muitos irmãos advogados cortados dentro da igreja que não sabem o que fazer. Eu vou orientá-los. Não pode dar ordem na casa dos outros. A casa das pessoas é um asilo inviolável. Artigo 5º da Constituição, inciso 11. Podem fazer o que vocês quiserem na casa de vocês, desde que seja dentro da dignidade, do respeito. E é livre, Tem um tópico que fala, artigo 6º, não, inciso 6 do artigo 5º. Inciso 6 do artigo 5º da Constituição. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos, e aí da forma da lei, e aí é o culto público para as igrejas. Mas a liberdade de consciência e crença é inviolável. Ninguém pode ter a sua crença e a sua crença e a sua consciência e a sua crença, ela é inviolável. Ah, eu acredito que eu posso ir com a minha esposa na Assembleia de Deus. É a minha crença, é a minha consciência para com Deus, que Deus, o apóstolo Paulo diz que cada um tem a sua consciência. O estatuto das Assembleias, se o irmão André também quiser colocar, faz favor, que não é para punir nenhum membro, cada um tem uma consciência para com Deus, claro. Já estava na primeira Constituição nossa. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve os direitos humanos e teve a Constituição já começou a falar em direitos humanos. É inviolável a liberdade de consciência e crença. Se eu tenho uma crença, uma consciência, ela é inviolável. O irmão vai se sentar no ministério porque o irmão acredita que Deus fala na outra igreja. Então cabe uma ação judicial e criminal e ação de danos morais, cíveis, inclusive resistir a essa obrigação que o ancião quer impor. Inclusive o ancião pode responder com ação reversa e acabar perdendo o ministério de ancião, viu? Vocês não podem mexer na liberdade de fé, de crença, de consciência das pessoas. Vocês podem dar conselhos. O que é certo e o que é errado, mas que nem está no tópico, não sei se 83 ou 48.
Não põe a mão no povo. Cada um tem a sua consciência para com Deus. A lei está na Constituição, está no Estatuto da Congregação. Não é eu que sou inimigo. Vocês falam, você é inimigo. Não sou inimigo, está no Estatuto. Se vocês acham que eu estou errado, vocês estão contra a própria CCB. Porque a CCB diz que não é para tocar no membro. Não é para cortar a liberdade, não é para botar em mandamento. Faz favor, irmão, coloque esses tópicos aí. A gente tem que repetir, irmãos. Vocês ficaram 110 anos falando mesmo, então vamos começar a falar mais 110 anos o que é verdade. A verdade não é o que eu acho, a verdade é o que está na lei. Na lei diz que é inviolável a casa e é inviolável a crença e a consciência. Então, irmãos, ninguém pode dar na tua casa. Se tentar tirar a tua liberdade, pode não ter outro jeito. Ah, mas irmão, só faz em ação judicial. Eu vou fazer o quê? Ah, tem que entregar na mão de Deus. Sim, vamos entregar na mão de Deus. Quem é a mão de Deus? A mão de Deus dentro da igreja, irmãos, é o ancião. A gente tem que entregar para o ministério da igreja, para o ministério fazer a vontade de Deus. É a mão de Deus. Agora, quando o ministério deixa de ser a mão de Deus, porque escolheu outro caminho, e ali não é mais Jesus Cristo a cabeça, mas Satanás em forma de homem com sabedoria humana, é aquele quadrinho que tirou da porta, aí nós temos que pôr na mão de Deus, fazendo o quê? Buscando a justiça, através dos ministros da justiça, que os magistrados são ministros da justiça colocados por Deus. Não adianta vocês quererem mudar a Bíblia para desqualificar a índole, a moral, a dignidade dos magistrados do poder judiciário, para poderem fazer o que quer com o povo. Se chegar ao meu conhecimento, providências serão tomadas.